Olá pessoal, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho sobre a sequência didática que eu criei para o curso de Botânica Dialógica. Bom, o título da minha sequência é A Botânica Nossa de Cada Dia e eu sou a Rejane, ou como alguns gostam de me chamar, Prochark. Vamos lá? Bom, o tema dessa sequência é a botânica do cotidiano, com a tentativa de redirecionar alguns olhares dos alunos e principalmente rever algumas percepções que eles possam já ter em relação às plantas. O público-alvo dessa sequência são os alunos do 9º ano, mas ela também pode ser aplicada aos alunos do ensino médio. E a sequência conta com um total de 4 aulas. Então, de onde surgiu, essa proposta? Bom, a escola em que eu trabalho, ela fica localizada muito próxima do Horto Florestal, que é uma região com grande biodiversidade e uma grande quantidade de vegetação nativa. Em alguns passeios que eu já tive a oportunidade de fazer com os alunos, eu consegui perceber que a maioria não sabe do que se trata a vegetação ali daquele parque, não sabe identificar nomes. Basicamente, para a maioria deles é tudo mato, planta. Isso quando muito eles identificam que são seres vivos, Então, a ideia dessa sequência é estimular o interesse, dos alunos a partir do reconhecimento dos espécimes e, quem sabe, dessa forma conseguir proporcionar um maior cuidado dos vegetais, que estão dentro da escola e também no entorno. Bom, a sequência ela vai contar com 4 aulas, como eu havia falado, sendo que na primeira aula os alunos vão fazer um passeio até o jardim, então eles vão fazer uma observação ao vivo de alguns indivíduos previamente selecionados. Na segunda aula, eles vão fazer uma leitura de uma chave de identificação adaptada. Na terceira, eles vão poder criar uma chave de identificação para poder separar alguns exemplares. E na quarta, a gente vai fazer uma discussão final e a elaboração do portfólio. Bom, então eu vou mostrar para vocês algumas imagens que eu obtive no jardim lá da escola. Essa imagem foi tirada de vista de baixo, E a gente pode ver aí algumas folhas da baúinha, a pata de vaca. Infelizmente, quando eu fui tirar a foto, não tinha flores, Mas essa daí é a pata de vaca, dá pra gente ver aqui um detalhe de uma folhinha que parece a pata de uma vaca. Bom, também no tronco dessa baúinha, a gente tem a presença de alguns musgos, Então dá pra ver aqui alguns gametófitos. Próximo do estacionamento da escola, a gente tem a presença de algumas samambaias. Infelizmente, as samambaias não tinham soros no dia que eu tirei a foto, mas seria interessante se houvesse a presença dos soros para a gente poder também usar isso na leitura da chave de identificação. Bom, a escola também possui pinheiros, Então eu consegui retirar a foto aqui da árvore para que vocês pudessem ver, mas no chão a gente consegue encontrar algumas pinhas e também as folhas do pinheiro. E aí aqui é uma ideia de como que é o protocolo de observação do jardim, Então cada aluno vai receber uma folha com essas informações. E aí, as instruções para a visita guiada primeiro, ele vai identificar as plantas, então, cada uma dessas que eu mostrei para vocês vai ter um número, de identificação, e aí o aluno vai ter que ir lá e responder algumas questões. Então, quando ele encontrar a planta, o que ele tem que fazer? Bom, primeiramente ele tem que fazer uma observação geral, anotar na folha. Ela é uma árvore, ela é um arbusto, ela é uma planta de pequeno porte, fazer um desenho, anotar se ela tem alguma particularidade. Então, no caso da samambaia, se ele conseguir virar a folha e ver que tem soros, ou se ele souber, que existem soros na samambaia. No caso do musgo, saber identificar a fase gametófito da fase esporófito. Enfim,
observar mesmo cada parte da planta, fazer desenhos para que isso auxilie depois ao longo da sequência. Se o aluno tiver celular, ele pode fotografar para ele ter uma melhor, né, percepção do que ele viu, do que ele não viu. Enfim, quanto mais detalhado for esse registro, melhor para os próximos passos. Depois, na segunda aula, a gente vai ter a apresentação de uma leitura, a gente vai ter a apresentação de uma chave de identificação, né? Então, a ideia do contato com a chave de identificação é que o aluno aprenda sobre como se faz para a gente chegar, por exemplo, no nome de uma planta, no gênero, pelo menos, ou na espécie, a partir do procedimento científico sistemático, né? Então, para isso, a realização dessa leitura, o que eles vão precisar? A gente vai precisar coletar alguns espécimes. No caso, lá na escola, eu tinha acesso, né, tanto ao musgo, quanto à samambaia, quanto a algumas partes do pinheiro. E aí, a ideia também é que tenham algumas angiospermas, de preferência os dois grandes grupos, né? As monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Se não for possível, não tem problema. No caso, eu tinha uma essicata, né, que eu fiz quando eu estava na faculdade, então eu pude levar as essicatas, tanto do agapanthus quanto a da cássia. E aí a gente conseguiu mostrar para eles como que é uma essicata, também para que eles tenham contato com a essicata, ver que é essa forma que a gente utiliza na ciência para armazenar, né, um espécime vegetal para longo prazo de estudos e tudo mais. Aqui a gente tem basicamente a ideia do que é a chave de identificação que foi adaptada para os alunos. Então, o primeiro passo da identificação é observar as folhas. Aí, no caso, como o musgo é uma coisa muito pequenininha, pode ser necessário levar uma lupa, né, para que os alunos enxerguem melhor. E aí, conforme eles forem falando sim para os passos, eles vão chegando na nomenclatura do grande grupo. Se ele falar não, ele vai para o próximo passo. Então, por exemplo, pegou a folha pegou uma das essicatas aqui. Vamos supor que eu peguei a essicata do agapanthus. E aí, quando eu observei a folha tem nervuras, né? Então, se a folha tem nervuras evidentes, o aluno tem que ir para o passo 2. Aí, no passo 2, ausência de soros na face inferior da folha. E aí, na linha de cima, os soros estão explicados como bolinhas amarelas. Então, se não tem, no caso não vai ter, aí vai para o passo 3. Estróbilos, pinhas, como estrutura reprodutiva? Não, né? O agapanthus tem flor, então flores como estrutura reprodutiva. Aí vai para o passo 4. E no passo 4 é que o aluno vai observar, por exemplo, a presença de uma bainha, né? Que no caso do agapanthus ele vai ter. No caso da visita ao jardim, os alunos também vão poder observar algumas palmeiras, então eles vão enxergar o que é a tal da bainha, né? Vão tomar contato com a tal da bainha. Então existem algumas estruturas mais externas, fáceis de visualizar o que são quais são essas características. Então, a raiz pode ser que eu não tenha a raiz fasciculada, ele não consiga enxergar a raiz, mas ele consegue ver que as nervuras, né, da folha são em paralelo, não são formando uma rede. Então, dá para fazer essa observação a partir da essicata. E aí, o aluno vai chegar que aquela planta é uma angiosperma monocotiledônea. Apesar de não conseguir visualizar todas essas características aqui pela essicata, o aluno vai conseguir visualizar pelo menos a presença da folha. E aí ele pode, né, deduzir, com o auxílio do professor também, que essas outras características também são comuns à flor que ele viu. Bom, na terceira aula, a ideia é que o aluno se torne produtor de uma chave de identificação. Então, para essa sequência, vocês podem levar fotos, né, imagens obtidas mesmo na internet, de uma grande diversidade de plantas, pelo menos 5 fotos de plantas diferentes. E aí a ideia é ir orientando os alunos, de preferência em grupos, mas pode ser individual também,
para que eles façam uma forma de separação, né? Uma forma de identificação. Então, a partir por exemplo, de 5 imagens, todas essas plantas, elas têm folha? Ah, tem, tá, beleza. Então, todas têm folha, beleza. E qual que é o tipo de folha? Ou então, todas possuem o mesmo tipo de raiz? Todas são terrestres, porque pode ser que você tenha interesse de fazer uma chave de identificação para separar plantas terrestres de aquáticas. Enfim, a ideia é tornar o aluno produtor de uma chave de identificação, né? Como eles já tiveram contato com uma simplificada, a ideia é que nesse momento eles produzam a própria chave e que depois da produção eles façam a corrida, né? Que eles corram a chave para ver se deu certo, porque uma chave de identificação ela precisa ser informativa, ela precisa conseguir chegar no que você pensou. Então, se por acaso o aluno fizer uma chave de identificação que permita mais de uma interpretação, aí isso é um conteúdo que pode ser conversado e também divulgado entre os outros alunos, não fique só para ele. Porque a gente tem que pensar que a chave de identificação é uma ferramenta da ciência. Então, ela precisa poder ser generalizada, ela precisa poder ser testada. Então, quando o aluno testa e não dá certo, isso também é uma informação importante que tem que ser discutida. Porque, às vezes, o aluno vai falar, eu errei só e tal. E não, né? O ideal é que isso também seja conversado como mais um fato da ciência, né? Como mais um experimento, como mais uma coisa comum de acontecer na ciência. E aí, por fim, na quarta aula, né, a partir de tudo isso que for visto, de tudo isso que for conversado, algumas perguntas podem ser feitas para dar um gatilho inicial. Então, é legal que o professor pergunte sobre os agrupamentos que foram feitos, quais os critérios que os alunos usaram para agrupar, quais os critérios que eles já sabiam sobre esses agrupamentos e quais que eles aprenderam fazendo a própria chave de identificação. Se os alunos conseguiram compreender a diferença entre critérios informativos dos não informativos. Por exemplo, a cor da folha, tons de verde, isso não seria um critério informativo, né? Então, se ele conseguiu fazer essa diferenciação. Aí, após essa discussão, seria interessante que os alunos elaborassem um cladograma dos grupos que eles identificaram. Então, o professor pode ir fazendo na lousa, mas a ideia é que os alunos façam essa árvore, né? Eles façam as sugestões de quais características que vão segurar cada grupo para poder entender um pouco melhor a botânica na perspectiva da evolução e não como coisas estáticas, né? E aí, para finalizar, a gente vai ter a elaboração do portfólio, que nada mais é do que uma devolutiva dos alunos em relação ao que eles conseguiram compreender da sequência de aulas, ao que eles acham que poderia ser alterado, ao que eles acham que poderia ser melhorado, os pontos mais marcantes das aulas, coisas que eles acharam que foram assim inovadoras e que eles gostariam de continuar estudando, assuntos que despertaram interesse, enfim. A ideia é que no portfólio o aluno se sinta confortável para poder realmente expressar o que ele sentiu daquelas 4 aulas. E aí a ideia é que o professor também avalie essa expressão como uma forma de reflexão, para que ele reveja o que ele achou que era super legal e que na verdade para o aluno não foi. Porque a gente nunca pode esquecer que a aula, ela é pro aluno, não é nossa. Então, se o aluno não gostou de um ponto, mas foi só um aluno, ok, então é uma particularidade daquele indivíduo. Agora, se de uma sala de 30 alunos, 27 não gostaram de determinado tópico ou não gostaram de determinada situação, aí aquele grupo de estudantes já tem um outro perfil, que já não é o pensado para essa aula. Então, algumas adaptações são necessárias. Bom, pessoal, é isso. Espero ter conseguido contribuir e muito obrigada pelo curso. Tchau, tchau!